Olá, gente, me chamo Lorena. Eu sou neurodivergente, possuindo TEA, TDAH e altas habilidades. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou explicar sobre o método Lean, uma metodologia de própria autoria em que se baseia nos fundamentos da neurociência e tem como objetivo alcançar a alta performance, a estética feminina no mais alto nível e em qualquer idade. Geralmente existem meninas jovens de 20 anos que são cronologicamente idosas. E existem mulheres maduras que são cronologicamente jovens, fisiologicamente e biologicamente. E isso pode ser comprovado através da estética exterior, de exames clínicos, laboratoriais, exames de imagens também. Durante a minha vida, boa parte dela, desde a infância, eu fui uma criança obesa. Meus pais não se preocupavam muito com a minha alimentação nem a do meu irmão. E muitos alimentos processados. E minha genética nunca foi favorável para que eu tivesse o corpo que eu tenho hoje. É, a minha simetria não era uma simetria esteticamente e simetricamente agradável. O corpo que eu tenho hoje foi fruto de muito esforço, de muito empenho, mas não só esforço físico, mas um esforço pela busca de conhecimento, tanto na área de treinos, quanto na área de alimentação, suplementação e também de modulação hormonal. Durante a adolescência também fui uma adolescente gordinha, sofri bullying. É, eu tenho uma irmã que ela é 9 anos mais velha que eu, e eu sempre a admirei porque ela era naturalmente linda. Ela, sim, tinha a genética e a simetria favorável a ela. Ela tinha a barriga chapada, a cintura fina, o bumbum perfeito da brasileira, coxas grossas torneadas, na medida certa. As panturrilhas também acompanhavam a coxa, até o tornozelo, até o pé dela é perfeito. E ela sempre foi minha inspiração. E ela foi a primeira pessoa que despertou em mim o desejo de ter uma estética cuidada, uma estética bonita. E durante muito tempo eu busquei essa estética, mas sempre foi muito difícil, porque eu treinava, eu fazia dieta e não via os resultados que vinham em outras pessoas. Eu não conseguia definição muscular. Eu tenho lipedema. Eu nem sei se eu digo que eu tenho ou que eu tinha, porque dizem que lipedema não tem cura. Mas hoje eu posso ficar no sol, fazer foto na luz, em qualquer luz, luz fria, luz quente, luz vermelha, meia luz, no sol, que não aparece celulite. Então, eu até considero uma cura. Durante muitos anos, eu era complexada porque não conseguia usar shorts. Meu sonho era usar shorts curtos e não me preocupar em estar o tempo todo me vigiando para ver se eu estava em uma luz que alguém estava olhando a celulite. Sempre me incomodou muito isso. Até para eu sentar assim, dessa forma que eu tô, eu não podia sentar de shorts, porque eu ficava aqui, olha, eram crateras da lua. Não era uma celulite qualquer. Quando eu tinha 19 anos, eu participei de um concurso. Acho que foi o último concurso do Carnaval Fora de Época aqui da cidade onde eu moro, São Luís, que foi uma Marafolia. E eu fiquei entre as finalistas, não sei como eu fiquei. É, e eu ouvi uma frase de uma menina que me machucou muito, e desde ali eu já tinha um complexo, mas ao ouvir aquela frase, eu fiquei completamente traumatizada. Ela disse que eu não tinha celulite na perna, eu tinha pernas na celulite. E naquela hora, isso dali foi como meu mundo desabou, e ela falou antes do desfile. Quando eu entrei na passarela, eu não sei nem como é que eu fui, nem como é que eu voltei, eu nem me lembro. Não lembro. Só lembro que eu fiquei em segundo lugar. E as fotos do desfile, nenhuma eu tenho guardada. Eu não tenho nenhuma foto tirada aparecendo as celulites, porque eu não gostava de tirar fotos, eu não suportava ver as fotos com as celulites. Eu tenho fotos só quando elas não estavam aparecendo. Mas mesmo assim, eu vou mostrar aqui as que eu tenho, em que eu pegava a luz que fazia com que elas não se sobressaíssem. Fotos e também que eu pegava ângulos que favoreciam também o meu corpo. Eu sempre tive a tendência a ser mais larga na parte da cintura, ter as costas largas. Nunca tive a facilidade de ter um glúteo igual a minha irmã. Coxa grossa eu sempre tive, mas era uma coxa grossa de celulite, mas ela estava ali. Minhas panturrilhas também, elas acompanham a minha coxa. Nessa parte eu tinha até
uma estética favorável, uma simetria boa. Mas do restante, nada. Meu sonho, enquanto adolescente, era mostrar a barriga, mas não podia, porque era uma barriga quebrada. Vou mostrar as fotos aqui para vocês, vai ficar passando. E eu sempre lutei eu tinha assim uma obsessão, mas eu não posso dizer que é uma obsessão doentia, não era. Era uma obsessão por dizer que um dia eu ainda vou conseguir ter o corpo que eu quero. E a partir de então, eu comecei a treinar, comecei a fazer dieta. Só que os anos foram se passando, eu casei, tive meu primeiro filho, e aí o corpo, vocês sabem, né? Há mais um tempo para recuperar tudo de novo, recuperar o que já não era tão bom. Aí passaram-se mais anos, tive meu segundo filho e eu engordei até mais. Quando eu voltei da segunda gestação, eu voltei com uma pochete em cima da cicatriz da cesárea, e só Deus. Eu já tinha trauma da celulite. Quando eu engravidava, a celulite parece assim que ela ia. Era uma progressão geométrica. Era um crescimento exponencial de ondulações, de buracos nas minhas coxas. A barriga não crescia tanto para frente, mas para os lados eu ficava igual o Bob Esponja. Eu ficava com uma caixa de maisena, praticamente. E em 2020, na pandemia, eu acho que foi o ápice, assim, do meu corpo chegar ao limite que ele deveria chegar. Eu bebia todos os dias por morar perto da praia, escutar o barulho do mar. Cerveja todo dia, todo dia. Comia, bebia, comia, bebia. E comecei também a tomar remédios controlados por questões pessoais que aconteceram na minha vida nessa época. E essas medicações, elas causavam edema, retenção de líquidos. E a minha médica me orientou e avisou: Lorena, talvez você engorde. Quando ela falou isso, eu me recusei. Eu digo, eu vou tomar medicação porque eu preciso, mas eu não irei engordar. Não vou. Eu não vou engordar. E eu vou provar que eu ainda vou emagrecer. Porque eu já estava acima do meu peso. Eu acho que eu estava com uns 82 quilos. Eu tenho 1,68 m. Hoje eu peso 70. Mas eram 82, 83 quilos de gordura sem massa muscular alguma. Então, depois que minha médica falou que poderia engordar com a utilização dessas medicações controladas, eu nunca havia corrido na minha vida. Meu sonho era correr. Eu comecei a correr. Morava perto da praia, tinha recentemente inaugurado a avenida, um calçadão, e comecei. Comecei com 1 quilômetro, depois 1,5, 2, até chegar a 15 quilômetros, sim, em menos de 3 meses. E aí eu comecei a correr 15 quilômetros por dia. Isso ali pra mim era a melhor terapia do mundo. Eu acordava às 10 para as 5 da manhã, fazia um café preto, sem açúcar, bebia água e ia pra minha corrida. E olhava ao nascer do sol na praia. O meu presente era sentar em umas pedras que haviam lá, que agora já não existem mais pela construção de uma avenida litorânea, e me sentava, orava, refletia, e com isso, pela quantidade de quilômetros por dia, eu perdi peso muito rápido. Só que eu perdi massa muscular. Percebam que eu não falei emagrecer em nenhum momento, porque emagrecer não significa perder peso. Emagrecer significa perder gordura. E eu perdi muito peso. E junto com esse peso, foi minha massa muscular inteira. E de sobrepeso, eu passei para magreza extrema. Porque eu me olhava no espelho, tive distorção de autoimagem e continuava me vendo gorda. De 82 quilos, eu fui para 58 quilos. Aí vocês imaginem. Meu marido passava a semana trabalhando. Quando chegava o final de semana, que ele me olhava, ele se assustava. Meu Deus, o que está acontecendo? Tu tá doente, eu vou te levar no médico, tá no... vocês podem falar esse nome aqui? E eu me via gorda, eu via que eu precisava perder mais. E isso mexe com a cabeça da gente, transtornos alimentares, transtornos de autoimagem também. E em 2021, eu procurei um coach e comecei o meu processo de recomposição corporal. Ele me avaliou, fez uma avaliação com ultrassom, que, por sinal, é a mais confiável que tem, que olha o percentual de gordura, massa magra. A bioimpedância não é confiável, nem é aceitada no método Lean, para poder dar início à construção do seu protocolo personalizado. E ele montou meu treino, periodizou a série, e esse treino era feito todo mês, esse acompanhamento.
me avaliava e mudava as estratégias, as técnicas de musculação, de exercícios cardiovasculares. E então eu comecei a estudar muito, porque eu não estava satisfeito com aquele corpo. Eu emagreci, a celulite continuou lá. Eu fiquei com 58 quilos, cheia de celulite nas pernas. E o pior, agora, flácida. Completamente flácida. Um dia eu fui correr com um short curto, achando que estava arrasando porque tinha emagrecido. Gente, eu só não voltei da corrida porque já estava escurecendo. Eu fui correr, era umas 5 horas da tarde. E aí ia ficar à noite, ninguém ia ficar vendo. Mas na hora que eu comecei a correr, a perna fazia assim, bló, 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 que nem um lençol. Sabe? Quando o vento bate, que o lençol tá no varal, daquele jeito. E além da flacidez, a celulite. Eu digo, mas meu Deus, eu emagreci. Só que eu não tinha um entendimento de que para não ter celulite, não bastava só perder peso. Era uma questão muito mais complexa de recomposição corporal, um ajuste metabólico, um ajuste hormonal. E então comecei a estudar, pesquisar sobre suplementação, sobre vitaminas, sobre a sinergia entre suplementos, sobre modulação hormonal, sobre tudo, tudo. Eu comecei a comer conhecimento. Eu vivia para aprender, para conseguir sair daquela situação, porque era meu sonho não ter celulite, era meu sonho usar short curto no sol, em qualquer lugar. Até para gravar esse vídeo eu tava de shorts, só que eu disse, não vai ficar legal de shorts, eu vou ter que botar uma calça. Mas nesse canal vocês vão ter a oportunidade de ver meu corpo, de acompanhar toda a evolução, porque eu vou postar as poucas fotos que eu tenho de antes, porque eu não gostava do meu corpo, eu não gostava do que via, eu não me reconhecia dentro do meu corpo, eu me sentia aprisionada dentro do corpo em que eu vivia, tanto na fase em que eu estava com sobrepeso, quanto na fase da magreza extrema. E foi essa falta de identificação que me impulsionou a buscar o caminho para o meu corpo. E depois de muito estudo, depois de muita busca, experimentos, e testa um suplemento, testa desse laboratório, testa de outro, faz o caminho das pedras, conversa com uma pessoa que entende daqui, com um profissional dali, depois testa outro profissional, nutrólogo, educador físico, nutricionista, todo mundo que está envolvido nesse mundo, eu consegui construir uma base suplementar que ela serve para todo o meu funcionamento. Serve para meu corpo, meu metabolismo, serve para ganho de massa muscular, serve para longevidade, serve para meus cabelos, minhas unhas, meu sistema cognitivo, porque eu tive que levar em consideração a minha condição neurológica também. Serve para a minha funcionalidade também cerebral, as minhas sinapses, a minha memória como um todo. Serve para a minha pele, serve para o meu coração, para o meu fígado, serve para tudo. Essa suplementação, ela não foi feita aleatoriamente, ela foi estudada, estruturada, ela foi montada como um quebra-cabeças perfeito e foi construída uma base sólida para que eu conseguisse alcançar o corpo que eu tenho hoje. E o corpo que eu tenho hoje eu nunca tive em toda a minha vida. Eu, inclusive, me libertei da celulite. Eu consegui tirar aquela pochete de cima da cicatriz da cesárea sem cirurgia plástica. Eu não possuo nenhuma, não possuo lipoaspiração, não possuo abdominoplastia. Não, as únicas 2 cirurgias que eu fiz na minha vida foram as cirurgias de cesárea. E eu estou aqui para dizer para vocês que o método Lean, ele foi feito para todas as mulheres. Só que nem todas as mulheres foram feitas para o método. Ele se apresenta hoje e vai continuar falando mais sobre toda a metodologia, quais são os pilares, qual é a missão do método, qual é o objetivo do método. O objetivo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, ou é 8 ou é 80. O objetivo do método é a estética corporal, é uma metodologia identitária. Eu não vou usar termos hipócritas e dizer, é para saúde. Não é estética, é saúde, não. É estética sim, porque quando você treina por estética, o resultado, consequentemente, vai vir a estética e a saúde. Quando você treina só por saúde, geralmente você treina obrigado, porque um médico te deu um ultimato, ou você treina ou você morre. Quem é que treina motivado com um comando desses, hein? E aí não se consegue nem a saúde, muito menos a estética. E no terceiro vídeo nós vamos falar da importância da estética na vida das pessoas e quebrar essa demonização que fizeram com relação à estética e também vaidade.